Olá, meus caros coleguinhas, continuando nossas aulas sobre ensino médio, vamos ver hoje um pouco do Império Bizantino, e na verdade daqui próximas aulas faremos um vai e vem na história, na cronologia da Idade Média. Vamos ver algumas frentes ali, que a gente vai ver do começo da Idade Média até o final da Idade Média, com foco naquele lugar, tá? Então hoje nós vamos ver o Império Bizantino e vamos ver os 1000 anos ali do Império Bizantino, do começo até o final da Idade Média. Inclusive, quando cai esse império, é quando se coloca como fim da Idade Média. Os historiadores reconhecem como fim da Idade Média. Então, outra aula nós vamos voltar para o começo da Idade Média, né? E lembrando, é claro, que nesse contexto da Idade Média nós vimos o feudalismo, um sistema importante ali na Europa medieval, no Ocidente muito mais forte aqui do que nesse Império Bizantino, e também o poder, né? É importante para a história sempre entender onde está o poder, porque onde está o poder vai determinar cultura, valores, os rumos de uma sociedade e muitos acontecimentos históricos também. Poder maior está na mão da igreja, ali uma influência muito grande que passa de uma influência religiosa para uma influência de poder mesmo, de determinar ali acontecimentos importantes. A igreja católica, elas têm o seu início por volta ali do século III. Na verdade, esse nome tem início por volta do século III. Né? Desde o começo da igreja, no século I, você tem alguns grupos, algumas pessoas que vão olhar para o cristianismo e vão falar, pô, legal, mas eu gosto da minha religião também, então vou criar uma mistura do cristianismo com uma outra religião que eu já tenho. E nada disso nunca foi muito bem visto na história cristã, desde o início. E então, no século III, mais ou menos, decretam o seguinte, olha, vamos para acabar com isso, para deixar claro que a igreja cristã é uma só, para acabar com esse sincretismo religioso, vamos estabelecer um nome, né? E esse nome vai ser a igreja de todo mundo. Temos que dizer que a igreja do mundo inteiro é uma só. Então passa-se a ser denominada Igreja Universal, Igreja Católica. Né? Igreja Católica, a igreja do mundo inteiro. Existe uma só igreja, as demais vão ser consideradas heresias. E aqui na história do Império Bizantino, um ponto central é a briga que vai ter o Papa com os imperadores bizantinos. Porque o tempo todo o Papa, ele quer ter o poder máximo. E mais ao Ocidente, ele tem o poder máximo. Né? Os reis, imperadores, senhores feudais, né? Pouco podem diante da autoridade do Papa. Agora, no Império Bizantino, os imperadores desafiam o tempo todo, tomando ali posições que deveriam ser de clérigos enfiados pelo próprio Papa. Né? O Império Bizantino é o nome, então, do Império Romano Oriental. Né? Nós vimos, então, que em 395, o imperador romano Teodósio dividiu o Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, cidade remodelada pelo imperador romano Constantino. Essa cidade, Constantinopla, é uma cidade que um dia foi uma polis grega chamada Bizâncio. É por isso que vai ser chamado de Império Bizantino. Então, o Império Bizantino nada mais é daquilo que sobreviveu à queda de Roma. Enquanto que Roma cai no século V, sobrevive durante 1000 anos o Império Bizantino. Fim do Império Bizantino é quando os historiadores reconhecem como fim da Idade Média também. Bom, esse Império Bizantino, ele vai ter a cultura grega, vai predominar a língua grega, a cultura helenística, além mesclando com o cristianismo. Logo no começo nós temos o seu mais importante, no século VI, Justiniano, o mais importante imperador. Justiniano tinha ambição de conquistar novamente toda aquela extensão que um dia fora o Império Romano Antigo. Então ele vai dominar algumas regiões, né, ocupadas por povos bárbaros, nas invasões bárbaras, como vimos na última aula. Ele vai tomar de volta o sul da Espanha, norte da África, parte da Itália, e vai constituir toda essa extensão máxima que alcançou um dia o Império Bizantino. Vai remodelar o Código de Leis Romana,
e vai criar o Código Justiniano, que é uma das bases importantes para o direito ocidental. Mas quando morreu Justiniano, esse império não sobreviveu na sua extensão máxima, né? Outras regiões foram tomadas de volta e o império se reduziu ali à sua extensão antiga. O problema com a igreja, então, vai ser constante. O Papa tentando o tempo todo tomar ali o poder, mostrar que é o poder mais do que imperador. O Papa está acima do imperador, porque o Papa é representante de Deus, Deus está acima do homem, e o imperador ali, percebendo que aquele jogo estava virando mais do que uma questão religiosa, uma questão ali de poder, ele começa a presidir concílios, nomear bispos, decretar regras da fé, governar em nome de Deus, a fazer funções que eram típicas da igreja, né, do Papa, né, como que eu presido um concílio que vai decretar regras ali do cristianismo, posturas do cristianismo, que é virtuoso, que é proibido, que é pecado, né? Isso não é função de um imperador. O imperador começa a tomar essas funções ali para tentar diminuir a influência do Papa sobre o Império Bizantino. Então, o Império Bizantino, o tempo todo com esse enfrentamento. O enfrentamento maior vai acontecer no século VIII, quando o imperador Leão III decreta a iconoclastia. Iconoclastia é a proibição de culto a ícones, né? A ícones, a estátuas de santos, a imagens da Virgem, dos anjos, dos santos, né? Isso é uma discussão muito grande, né? Eu lembro aqui no Brasil, uns anos atrás, um cara muito louco, né? Ele foi na televisão, pegou uma estátua de uma imagem católica de Maria e ele começou a chutar essa imagem, né? Isso na frente das câmeras de um programa de televisão. Isso quase gerou, por isso que eu falo que o cara foi muito louco, para não dizer muito infeliz no que ele fez, né? Porque isso quase gerou uma tensão muito grande ali entre protestantes e que a gente chama de evangélicos no Brasil e católicos, né? Uma coisa que ainda bem que a gente não tem uma história ali de conflitos graves, né? Não que a gente não tenha problemas de intolerância religiosa no Brasil, temos sim, principalmente as de matrizes africanas, mas não temos um embate forte como outros países tiveram ali, ainda possuem ali guerras violentas ali em nome de lados diferentes de uma religião ou de duas religiões, né? O cara quase cria um conflito ali, nisso ele foi muito infeliz. A questão é, cada um tem a sua fé, acredita em algo, né? Se você não for agnóstico, você acredita que Deus existe, que não existe, um jeito ou de outro, mas independente da minha crença, eu não posso desrespeitar uma outra crença e não tem nada mais desrespeitoso do que chutar um símbolo importante para uma outra religião. Eu não vou estar ensinando ele, né? O que de repente eu queira dizer, olha, não, você está errado, eu estou certo. Eu vou simplesmente atiçar a fúria dessa pessoa, né? Não é isso que vai adiantar. Assim, esse cara foi muito infeliz nesse sentido. Mas o que ele tinha em mente quando ele fez isso? Ele tinha essa ideia de, olha, nós não podemos cultuar imagens, né? Não podemos cultuar a imagem. Essa é uma longa discussão dentro do cristianismo, né? Daquelas pessoas que aceitam ali imagens religiosas, das que acham que isso é idolatria, que não se pode ter nenhuma imagem, muito menos fazer qualquer tipo de reverência a alguém que não seja Jesus Cristo, que não seja Deus, né? Existe essa briga antiga, olha como ela é antiga, né? Só que aqui a briga foi muito feia, né? Quando o imperador decretou a iconoclastia, proibiu qualquer tipo de ícone religioso, os artistas religiosos fugiram para o ocidente, começou a se gerar uma série de tumultos, de distúrbios, né? de conflitos sociais, mortes ali, prisões, né? Porque imagina, né? O cara que realmente acredita, né? Ele tem o santinho lá na cabeceira dele, acredita naquilo, como foi o caso do cara chutando a santa, né? Ele vai ver aquilo como uma ofensa para ele, né? Então ali é claro que o Papa vai se aproveitar, vai apoiar os grupos contra a iconoclastia, e ali você tem uma tensão muito grande. Dentro desse contexto, como eu disse, que são de constantes brigas ali. O Papa tentando ter mais poder, o imperador tentando governar
e ao mesmo tempo ser o chefe da igreja.